Qual que é o maior traidor do futebol brasileiro? Esse assunto volta à tona na questão de traição futebolística, muito pela situação que a gente teve agora recente, do Caio Paulista que deixou o São Paulo para jogar no Palmeiras. E a gente resolveu trazer aí algumas das principais traições do futebol. Lembrando, a gente está considerando apenas jogadores que saíram direto de um clube para o rival, jogadores que começaram por um clube, foram para a Europa e na volta jogaram no rival. A gente não está considerando, até porque ia ser muita gente, ia dar mais de 30, 40 nomes aí. Para me ajudar a responder essa pergunta de qual o maior traidor do futebol brasileiro, estou aqui com Danilo Emanuel. Olá, Danilo. Um ótimo dia para a galera que está com a gente. Valeu demais a presença do pessoal que vai estar nos assistindo. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos lá, né? Falar dos considerados Judas do futebol brasileiro. Vamos falar dos Judas do futebol brasileiro e comigo também aqui nosso querido Luiz Afonso. Salve, salve, Luiz. Salve, salve, meus amigos Danilos. Vamos falar sobre esses traíras aí, hein? O primeiro aqui da lista é o Allan Kardec. Pra quem não lembra, Allan Kardec jogava pelo Palmeiras, jogou a segunda divisão pelo Palmeiras, jogou muito bem, foi cotado até para a seleção quando o Palmeiras voltou da segunda divisão, e tudo acertado ali já com o Paulo Nobre, ele resolve pular o muro e ir jogar no São Paulo, ano de 2014. É isso, Danilo? Isso. Foi jogar direto no São Paulo, Allan Kardec. Quantas estrelas para traição de Allan Kardec? Lembrando, normalmente a gente coloca mais estrelas para o melhor. Nesse caso, a questão de mais estrelas não é algo positivo. É qual maior traidor vai ter mais estrelas. Então, quantas estrelas para a traição de Allan Kardec? A negociação do Allan Kardec com o São Paulo, ela envolveu muita coisa. E ele vai para o São Paulo tendo um ano amargo, ou seja, esquecido. Tanto que eu acho que a torcida nem chegou a ficar bravo com ele, né? Com relação à ida dele para o São Paulo. Mas isso aí não é uma coisa que foi muito... Até porque ele foi para o São Paulo também não fez muita coisa. Agora, eu acho que para ele, 3 estrelas. 3 estrelas para Allan Kardec. Eu acho que essa traição foi muito maior. Eu daria ali 4 estrelas pro Allan Kardec. A torcida do Palmeiras ficou muito sentida. Ele estava bem, ele começou bem ali o ano de 2014, estava sendo cotado ali para ser o último convocado da Copa, para a seleção, né? E aí acabou que a ida dele para o São Paulo doeu de certa forma no palmeirense, porque ainda era aquela fase do Palmeiras começando a se reestruturar, não tinha tanto dinheiro assim. E eu achei até muito parecido com a situação do Caio Paulista. E na tua opinião, Luiz, quantas estrelas para a traição de Allan Kardec? Eu acho que essa questão do Allan Kardec é entendível, cara. É entendível. O cara tava jogando, comendo a bola na Série B. Aí na hora de subir, o cara arredou para trás. Aí a gente também esqueceu o contexto histórico, Danilão. Porque o que acontece? Muito do problema de haver a troca para o São Paulo foi pelo próprio Paulo Nobre, que ele ofereceu um contrato de 5 anos de 220 mil com produtividade e logo depois reduziu para 200 mil. Aí o staff se irritou e nisso o São Paulo chegou com 350 mil. Eu penso assim, trabalhador de CLT, eu estaria também com Allan Kardec. E pensando também que a traição também não deu em nada, que não chegou no São Paulo, não fedeu e nem cheirou, então eu jogaria ele até para 2, mas então eu vou ficar com Danilo no 3. Então fechamos em 3 estrelas, é isso? 3 estrelas.
Já fechamos em 3 estrelas, né, para Allan Kardec, que deixou o Palmeiras para ir jogar no São Paulo. Próximo nome, seguindo a ordem alfabética aí, Caio Paulista. Esse acho que vai dar debate aqui. Imagino que pro Danilo segura para 5 estrelas, né, Danilo? Pode segurar para 5 estrelas, porque para mim é até mais. Tá. Luiz Afonso. Caio Paulista, segura para 5 estrelas? Cara, pode segurar. Pode segurar para 5 estrelas. Eu não concordo de ir para 5 estrelas, mas... Tá. Então vamos segurar. Luiz ia falar alguma coisa? Caio Paulista não era nem titular lá com o Diniz, né? Chega no São Paulo, titular absoluto. Muito até por conta que o Wellington ia ser negociado lá pro time da Rússia, que não deu certo. Só que, por enquanto, como ele ainda não jogou, aí muito interfere, assim, até na minha nota que eu vou dar pra ele, nas estrelas. Sim. Porque o que acontece? Tem cara aí na nossa lista, pô, que ele falava mal do time e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi lá, contratado pelo time, começou a falar mal do time anterior. Pra mim, esse cara é um 5 estrelas. Calma, vamos chegar lá. Então, ok, vamos segurar Caio Paulista para 5 estrelas. Seguindo, o próximo é Germancano, que deixou o Vasco para ir jogar no Fluminense. Quantas estrelas para essa troca do Germancano, Luiz Afonso? Uma história até parecida com a do Allan Kardec, né? Só que, cara, vou falar a verdade, pô. Essa troca foi boa pro Cano, né, pô? Muito boa pro Cano. E quem vacilou realmente foi o Vasco, né, velho? Tu não consegue manter o cara porque tu não quer investir nele. Mesmo o cara sendo o melhor jogador do Vasco, entregando os números que ele tem, aí é brincadeira, velho. Tu tem um Cano jogando na Série B comendo a bola, mas tu não tem dinheiro pra dar um salário digno pro cara. Pra mim, 2 estrelas, não porque o Cano joga mal ou outra coisa, mas é porque o Cano, apesar até de jogar no Flu, ele nunca é desrespeitoso com o Vasco. Pelo contrário, o Vasco foi desrespeitoso com o Cano. Tá comprado 2 estrelas pro Cano, Danilo? Cara, eu acho assim, você pega o Germancano a partir do momento que ele começa a jogar, o cara campeão da Libertadores com o Fluminense, campeão carioca, artilheiro do Fluminense. Cara, o Vasco saiu perdendo muito com isso. Muito. E já no Vasco a gente já via que jogador que era Germancano, né? Nós já sabíamos o jogador que era Germancano. Então, assim, cara, eu acho que é 3 estrelas. Difícil. Pra mim tá entre 2 e 3 estrelas também. Só que eu acho que a do Kardec foi pior, então por isso eu sugiro colocar o Cano 2 estrelas. Concordo com o Luiz Afonso. Próximo nome, Carlinhos Bala. Ele começa pelo Santa Cruz, tem aquele destaque ali na época do Sport, em que ele foi até campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians, tudo. E depois do Sport ele vai direto pro Náutico. Quantas estrelas aí para essa mudança de clube do Carlinhos Bala, Danilo Emanuel? Eu não vou nem me alongar porque eu não conheço muito a história dessa transferência, mas pra mim é uma estrela significante. Que isso? Mas o que é insignificante? A mudança, o jogador, o quê? Os dois. O jogador e a mudança. O jogador e a mudança. Vai deixar o Danilo falar mal do Carlinhos Bala assim, não? Uma estrela. Aqui, enquanto eu estiver nesse programa, não deixarei o Carlinhos Bala, o cara mais respeitado em Recife. O cara mais respeitado em Recife. Um cara que é amado por todos em Pernambuco e aqui em Manaus também, que já jogou no Nacional. E vou dizer mais uma coisa. Não é que é insignificante,
Mas é porque o cara não meteu polêmica, só meteu gol. E onde o cara foi, ele era gol. Mas eu tenho que concordar que é um cara para uma estrela, porque o cara é amado, pô. Mas tem um outro cara que pode competir com ele, que não é porque ele não foi amado, mas é porque não fedeu nem cheirou. Ok, é um bom argumento. Eu acho que a gente pode segurar ele para uma estrela, porque talvez tenha mais trocas aí que disputam essa uma estrela, mas ok. Seguindo para Carlos Alberto, autor de gol em final de Champions, que tocou o Botafogo direto pro Vasco da Gama. Quantas estrelas de Carlos Alberto? Luiz Afonso. Cara, Carlos Alberto é um cara que ele só vive de 2 momentos. Quando ele estava no Porto e quando ele foi pro Corinthians. Depois toda a carreira dele pode deixar pra lá. Não foi nada do que se esperava. Mas aí a gente não tá falando da carreira do cara, a gente tá falando só dessa troca, né? Cara, Carlos Alberto é um cara polêmico, né? Não tem jeito. Só que no caso disso aí, essa troca do Botafogo pro Vasco, já foi em declínio de qualidade já, pô. Então, pra mim é um fortíssimo candidato a 2 estrelas. Como é que o cara vai arranjar briga com a torcida do Botafogo? Não tem nem jeito. Vamos para essas 2 estrelas, Danilo? O Carlos Alberto ele tem muitas polêmicas, né? O Carlos Alberto é um jogador que ele, quando o jogador era polêmico e quando ex-jogador também é polêmico. O que eu acho do Carlos Alberto é que ele não jogou tudo que ele jogou para tudo que ele fala, né? Campeão da Champions League, o Douglas também foi, que era lateral do São Paulo, foi campeão com o Barcelona, acho que 2 vezes. Então, assim, para mim, nem jogando ele foi tudo isso, comentando pior ainda. Agora, essa troca dele aí, a questão, acho que ele quis mais fazer polêmica do que propriamente dito jogar bola. Porque não foi uma troca que ele trocou porque ele estava jogando mal, não. Para mim, eu concordo com as estrelas dadas aí pelo Luiz, mas na troca dele, para mim, é mais que ele queria criar polêmica ou queria criar um burburinho. Só isso. Ok, vamos para essas 2 estrelas aí para essa troca do Carlos Alberto. Seguindo agora com Dario Conca. Essa troca foi triste, hein? Pro torcedor do Vasco. Conca que jogou muito no Vasco e deixou o Vasco para ir jogar no Fluminense e jogar muito no Fluminense, ser inclusive eleito craque do Brasileirão. Quantas estrelas para essa troca do Conca do Vasco pro Fluminense, Luiz Afonso? Cara, na questão do Conca, infelizmente existe um terceiro clube, que era o River Plate, né? Porque ele veio de emprestado pro Vasco. E aí, a questão era negociar com uma terceira pessoa. Não tinha nem o desejo do jogador. Então, dá pra perdoar isso. É perdoável. Então, pra mim, 2 estrelas. Porque tudo que ele fez depois do Vasco também é respeitoso. Então, pra mim, 2 estrelas. Vamos para 2 estrelas, Danilo, segura para 1? Eu acho que pelo título que o Fluminense ganhou, vale mais estrelas. Vale pelo menos umas 3 estrelas. Cara, eu acho que eu compro esse 3 estrelas pro Dario Conca. Muito isso que o Danilo falou. Eu acho que eu compro essas 3 estrelas aí pro Conca. Seguindo agora, o próximo nome é o Dida, nosso querido goleiro multicampeão, que ao encerrar sua carreira aqui no Brasil, voltou pro Grêmio, e já no outro ano, na sequência, já vai pro rival, pro Internacional. Quantas estrelas para essa troca de clubes do Dida, Luiz Afonso? Cara, é até complicado, né? Nessa questão do Dida, porque ele já veio para o Brasil já em fim de carreira, já só para terminar.
Tanto é que ele veio pro Brasil já jogando na Portuguesa antes de ser rebaixada. E aí ele foi aproveitado no Grêmio e depois Internacional. Pra mim, então, cara, o complicado é que é lá no Sul, né? Isso a gente sabe como é que é essa dupla Grenal. O cara tem que ser muito doido da cabeça pra fazer isso. Ou então confiar muito no taco, né? Pra fazer uma coisa dessa. Mas como não foi muito polêmica, né? Então, só por ser essa questão de Grêmio e Inter, vou botar em 3 estrelas. Lá o bagulho ferve. Compra as 3 estrelas, Danilo? Compra, ele tá certo. Aqui o negócio é complicado. Se você for contar na história, dá pra você contar numa mão quantos jogadores trocaram um clube direto pro outro aqui no Sul. Porque aqui o negócio é brabo. Aqui você não tem paz. Aqui você não tem... Nem a sua família tem paz quando você faz uma coisa dessa. Eu acho que quando ele trocou, ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo, talvez. Então, eu concordo, acho que 3 estrelas tá bem comprado aí para essa troca do Dida. Seguindo agora, Diego Souza. Diego Souza cria ali da base do Fluminense, troca o Fluminense pelo Flamengo. Quantas estrelas para essa mudança de Diego Souza do Fluminense para o Flamengo, Danilo Manuel? Cara, o Diego Souza... Como é que a gente vai dar uma estrela? O Diego Souza trocou Fluminense pelo Flamengo. Ele já passou por todos os clubes, né? A lei do ex com o Diego Souza é fácil. Se tivesse como apostar. Agora, cara, eu fico muito em dúvida, cara. Porque é o Diego Souza. O cara conseguiu não ser odiado em todos os clubes que ele passou, velho. Mas Danilo, essa troca, ele ainda era muito novo. Ele é base do Fluminense e ele troca direto pro rival. Eu acho que isso é muito pesado, cara. Acho que isso é muito pesado. O Pedro. Só que o Pedro foi pra Europa primeiro, o Gerson também. E o Diego Souza não, ele vai direto do Fluminense pro Flamengo. Cara, eu vou de 2 estrelas. Compra 2 estrelas, Luiz? Pra mim, foi uma passagem até maluca do Diego Souza, né? O Diego Souza tava comendo a bola no Fluminense, foi pro Flamengo comendo a bola também. E saiu da mesma forma que o Fluminense, pelas portas de trás. Pra mim, pela essa atitude de sair pelas portas de trás dos 2 times e ter zero respeito pelos ambos, porque depois jogou no Vasco, bateu no Fluminense, comemorou, bateu no Flamengo, o Flamengo comemorou, e depois quando foi lá para Pernambuco, pelo amor de Deus, 87 é do esporte. Então, para mim, Diego Souza é 4 estrelas. Eu acho que faz sentido essas 4 estrelas aí, porque hoje o Diego Souza tem o quê? 38 anos. Se a gente fizer as contas aí, em 2005, ele tinha 20 anos. Era um garoto, assim. Então, você garoto, sabe, trocar o Fluminense, que foi onde você foi criado ali como jogador, e jogar no rival, eu acho que é pesado. Então, ainda mais por tudo que aconteceu depois. Cara, eu compro essas 4 estrelas pro Diego Souza. Cara, e o pior, Danilo, ele só não faltou jogar no Inter. Só faltou essa. Porque ele jogou nos 4 do Rio, jogou no Palmeiras, eu acho que jogou no São Paulo, Cruzeiro e Atlético, jogou só no Grêmio, mas não faltou jogar no Inter. Ou então no Náutico, lá em Pernambuco. Ele só não aparece mais aqui porque essas trocas sequentes de rivais foram intercaladas. Ele não foi mais direto de um rival para o outro. Ele foi pro Flamengo, depois ele foi pro Grêmio, aí foi pro Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, aí depois pro Cruzeiro. Não teve uma sequência rival e rival. Ele só fez a sequência rival para rival no início da carreira. Mas, de fato, jogou em um monte de clube, Diego Souza. Eu acho que é por isso que ele comemora, né, mano? Porque se ele não fosse comemorar em cada time que ele não passou, ia faltar pouco. Seguindo agora com o Felipe, grande maestro Felipe.
que fez muito sucesso no Vasco, né, campeão da Libertadores. Vai depois pro Flamengo, mas não é uma troca direta, por isso a gente não considera essa troca aqui, mas ele joga muito bem no Flamengo. Eu lembro do título carioca que o Flamengo ganha em cima do Vasco, e que ele foi grande destaque. E na sequência vai direto pro Fluminense. E acaba que não dá tão certo assim lá no Fluminense. Maestro Felipe, quantas estrelas para ele? Luiz Afonso. Ai, Flamengo pobre. Que saudade eu tenho de você. Cara, Felipe Maestro, cara. Esse cara é demais, velho. Jogava o fino da bola no Flamengo. Isso, que ele era lateral, né? Ele começou na lateral e foi pra meia, mano, e jogando a mesma coisa. São poucos caras que fazem isso. Paulo Baier e ele só. Mas falar dele, dessa situação, mano, ele meio que saiu pro Fluminense, não valeu a pena pra ele, né? Depois ele foi pro Vasco, não foi, né, direto, né? Mas nesse quesito de sair do Flamengo, amado, e depois ir pro Fluminense, queimou muito ele, pô. Queimou muito. Mas pra mim é 3 estrelas. 3 estrelas porque quem é que lembra do Flamengo e que o Felipe passou pelo Flamengo, pô? Só quem é raiz mesmo, pô. Porque a gente até lembra dele. Bons tempos em que o Flamengo brigava pra não cair, hein? Brigava pra não cair, papai. Tu é doido. Agora ninguém lembra, né? Na fase ruim ninguém lembra. Pra mim é 3 estrelas, pô. Vamos para as 3 estrelas, Danilo? Pro Felipe, Maestro Felipe? Compro sim. Eu era muito fã do Felipe, viu? O cara jogava muita bola, era um cara que a humildade dele transparecia bastante. Eu gostava muito do Felipe jogador. Então eu compro as 3 estrelas. Eu concordo com vocês, acho que 3 estrelas tá bem comprado. E a próxima, pra mim, pode segurar aí para 5 estrelas. Paulo Henrique Ganso, que trocou o Santos pelo São Paulo. Por mim, segura para 5 estrelas. O que vocês acham? O que você acha aí, Danilo Manuel? Ele troca o Santos direto pro São Paulo, né? Inclusive, no primeiro jogo dele com o São Paulo na Vila Belmiro, jogam moedas, jogam dinheiro, jogam um monte de coisa nele, chamam ele de mercenário e um monte de coisa dentro da Vila Belmiro. Foi uma bagunça, uma confusão. Mas este mesmo Paulo Henrique Ganso não ganhou nada no São Paulo. Né? Claro, participou daquele time fantástico de São Paulo, de Paulo Henrique Ganso, Kaká, Luiz Fabiano, né? Aquele time Alexandre Pato, que foi vice-campeão brasileiro. Vai até a semifinal da Libertadores esse time. Foi o time emblemático. O Danilo... Oi. Ele não tava no título da Sul-Americana, não? O Ganso? Não, era o Jadson, nosso meio. Acho que tava, não tava não. Você esqueceu, o Jadson era outro. O Jadson também trocou direto pro Corinthians. Bom você ter lembrado disso. Eu não coloquei Pato nem Jadson porque, diferente desses outros casos, o deles foi uma troca que foi acertada e negociada entre os clubes, entre os jogadores, que todo mundo concordou. Então, nesse sentido, pelo menos eu não considero que houve uma traição, porque acabou que todo mundo queria e foi feita a vontade de todo mundo. Não dá para dizer que todo mundo saiu ganhando, mas foi o que todo mundo quis, todo mundo concordou, todo mundo assinou. Não entra como traição. Lembrando também, a gente está pegando os casos mais recentes, anos 90 para trás, tem vários casos também, mas a gente não traz aqui, até porque a gente não acompanhou de perto, não tem como embasar, mas bem lembrado. Se a gente está levando o Caio Paulista, que ganhou o título da Copa do Brasil, não tem como levar o Ganso, colocar o Ganso para disputar 5 estrelas sem ele ter um argumento para a gente dizer que ele trocou pelo rival e chegou lá e jogou muito no rival. Então, assim, acho que o Ganso não ganhou nada com o São Paulo. Então 4 estrelas para mim. O Danilo, só uma correção. Eu tava olhando aqui a ficha do jogo, do meio jogo, né? Lá entre São Paulo e Tigre. Ele tá, só que ele é reserva. Ele tava no elenco campeão. Ele tocou o Santos pelo São Paulo em 2012, tá no elenco
mas na final da Sul-Americana ele tá no banco de reservas. Ele volta de uma lesão nesse jogo. Lembrei, ele volta de uma lesão nesse jogo. E aí o técnico de São Paulo, o Ney Franco, na época, ele opta por colocar o Jadson, porque o Ganso acabou de voltar de uma lesão. Então eu não ia colocá-lo como titular. Ele nem entrou. Pra mim, ainda é 4 estrelas. Pra mim, segura para 5 estrelas. Mas o que você acha, Luiz Afonso? Pra mim, a gente deveria segurar 5 estrelas hoje. Por quê? Ganso trocou o Santos, não por conta do problema da troca do Santos pro São Paulo, tá? Que até é entendível a troca do Ganso do Santos pro São Paulo. Só que quando ele foi parar no São Paulo, pô, eu acredito que ele foi bem mais respeitado, foi até por conta foi respeitado e tudo mais, teve um bom aporte financeiro, foi chamado de mercenário, e há pouco tempo atrás ele marcou um gol de pênalti contra o Santos. Ele, além de fazer o gol e comemorar, ainda provocou a torcida. Pra mim, isso é coisa de gente traíra. Então, 5 estrelas. Pra mim, 5 estrelas. Ele briga. Ele briga mais do que o Caio Paulista. Vamos segurar o Paulo Henrique Ganso para a disputa de 5 estrelas, lá com o Caio Paulista, e no final a gente vai definir. Seguindo agora com Leandro Amaral, que era jogador do Vasco, e trocou o Vasco pelo Fluminense. Quantas estrelas para essa troca de Leandro Amaral, Luiz Afonso? Vasco e Fluminense. Leandro Amaral tava comendo a bola no Vasco, velho. Só que aí ele foi se perder no Fluminense, velho. E nunca foi um cara provocador. Depois foi até jogar no Flamengo, mas só passou por lá. Então, mas ele foi pra lá depois de uma passagem pelo Japão, se eu não me engano. Então, pra mim é 2 estrelas, cara. Não fede nem cheira. Tá. Compre 2 estrelas para Leandro Amaral, Danilo? Compro. Acho que até dá pra segurar pra uma, né? E como o Luiz falou, não fede nem cheira. Tá. Eu vou segurar aqui para 1 estrela, para disputa com Carlinhos Bala. E seguindo agora, Léo Silva, Leonardo Silva, zagueiro que era do Cruzeiro e deixou o Cruzeiro para ir jogar no Galo e acabou se tornando campeão da Libertadores. Léo Silva fez o gol que leva o jogo para a prorrogação e o Atlético Mineiro ganha a Libertadores nos pênaltis. Quantas estrelas para a troca de Léo Silva, Danilo Emanuel? 4. Campeão de Libertadores, né? E ainda fez um gol no rival e provocou, e comemorou e provocou no Campeonato Mineiro. Certo. 4 estrelas. Compra 4 estrelas, Luiz Afonso? Compro demais, porque o Imblog consegue estar até hoje aqui, cara. Até hoje ainda tem blog sobre isso, na justiça. Então, o cara... pra ter uma parada 10 anos correndo isso aí, mano, então 4 estrelas no mínimo. Eu tô com vocês, eu acho que é uma troca bem grande, bem complicado. Eu acho que tá bem 4 estrelas aí pro Léo Silva. Acabou sendo bom pra ele, né? Acabou se dando muito bem depois do ídolo no Atlético. E seguindo agora, essa aqui é boa, hein? Lucas Lima. O mais engraçado é que ele fazia de tudo pra falar mal do Palmeiras. Provocava, e postava coisa no Twitter, e brigava com o Fernando Praz. E aí o Palmeiras vai e contrata ele vai pro Palmeiras. É um negócio que eu não consigo entender. Mas enfim, quantas estrelas para traição de Lucas Lima, Luiz Afonso? 5 estrelas, mano. 5 estrelas. Segura para 5 estrelas também? Eu seguro, rapaz. É engraçado que o Santos atrai, mano. 5 estrelas facinho, easy. Porque ele consegue ser odiado pelas duas. Me diz um cara que consegue ser odiado pelas 2 pessoas. E ainda teve coragem de voltar para rebaixar o Santos. Isso é para poucos.
Caralho, Se a gente bota o Léo Silva, que sai de um time para ser campeão da Libertadores no outro, a gente tem que botar o Lucas Lima, que é total o oposto. É o total oposto, que ele sai de um time para ser rebaixar o outro. E fora é toda aquela imbróglio que Palmeiras é ruim, é mal, é bad. Aí quando vai pro Palmeiras começa a falar mal do Santos. Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Danilo Emanuel. E aí, segura Lucas Lima para a disputa de 5 estrelas? Cara, eu não sei se nessa história a traição foi do Lucas Lima. Eu acho que a traição foi do Santos, que mandou o Lucas Lima pro Palmeiras, viu? Ou do Palmeiras que devolveu pro Santos, né? Tem que ver qual das duas traições foi a pior. Porque, pelo amor de Deus, né? Cara, eu é 4 estrelas. Eu acho assim, cara, ele troca o Santos pelo Palmeiras, não joga nada no Palmeiras. Inclusive vira piada no Palmeiras, vira chacota no Palmeiras. Volta pro Santos e rebaixa o Santos. O cara virou uma piada nos 2 lugares que ele jogou. É 4 estrelas. Olha, eu entendo os argumentos dos amigos e, na minha opinião, segura o Lucas Lima para a disputa de 5 estrelas pelo seguinte: eu acho que ele tá nesse naipe aí desses caras que a gente vai conversar daqui a pouco para 5 estrelas. Eu acho que é muito estranho você provocar, falar mal de uma torcida e jogar no rival, provoca o time que você jogava e volta pro time anterior, fala mal do rival de novo. Então, enfim, eu acho no mínimo duvidoso. Então, eu acho que a gente pode conversar mais pra frente aí sobre o Lucas Lima. Seguindo agora, uma troca emblemática, hein? Ricardinho, pentacampeão, né? Estava na seleção de 2002, e troca o Corinthians pelo São Paulo. Quantas estrelas para essa troca, Danilo Emanuel? Cara, ele saiu do Corinthians como ídolo. Permaneceu como ídolo, porque ele não fez nada pelo São Paulo. Então se manteve como ídolo no Corinthians. Eu acho que 2 estrelas. Pode 2 estrelas. Eu discordo. Eu acho que, tipo assim, pode não ter feito nada, mas na hora ali foi um baque. Ele sair do Corinthians pro São Paulo. Não sei. Quantas estrelas para Ricardinho, Luiz Afonso? Cara, Ricardinho, na época foi um bagulho louco, né? Aquele entre e sai. Só que, cara, sendo sincero, velho, se a gente for analisar o contexto histórico e quem tá sobrando aí, cara, tem que ser 3 estrelas. Porque acredito que tem cara aí que é pra 4 estrelas e os outros pra 2. Então, na minha opinião, Ricardinho é 3 estrelas. Ainda teve disputa na justiça depois entre o Ricardinho e o São Paulo para ele receber o que São Paulo devia para ele, acho que só uns 15 anos depois que foi resolvido na justiça. Acho que tá ok, 3 estrelas. Eu compro as 3 estrelas que o Luiz sugere. Acho que foi uma troca, para mim, poderia ser até 4 estrelas. Porque na época foi bem pesado, mas mesmo eu sugerindo 4 estrelas, na média ele fica ali com 3 estrelas. Então a gente vai seguindo agora. Eu acho que essa é a mais antiga que a gente tem aqui, que é a transferência do Romário. Romário, ele surge muito bem ali no Vasco, vai pro PSV, depois vai pro Barcelona e ele volta para jogar no Flamengo, passa ali um período no Flamengo e aí vai do Flamengo direto para voltar pro Vasco. Quantas estrelas para essa troca de Romário do Flamengo pelo Vasco, Luiz Afonso? Amigos, falar do Romário, pô, não tem como a gente pegar, além do contexto histórico, tudo que veio depois disso, cara. Cara, o Romário, pensando... Cara, depois a gente vai ter que trocar um cara daí das 3 estrelas, tá? Porque o Romário, pra mim, é 3 estrelas. Porque o que acontece? No contexto histórico do bagulho lá, ele veio lá do Barcelona, direto do Barcelona pro Flamengo, não jogou quase nada. O Perico trouxe ele de volta lá pro Vasco. E quando o Romário fala,
Ele não fala, por mais que ele seja ídolo eterno no Vasco, foi o time que ele fez 1000 gols, ele fala do Flamengo, cara. Ele só fala do Flamengo. Ele só fala do Vasco. Você se pergunta, e o Vasco? E o Vasco? Aí ele fala. E ele é amado lá, tá ligado? É que nem tu amar tua ex e a ex não quer nada contigo, mas tu tá toda hora falando dela. Enfim, por essa todo esse imbróglio, é 3 estrelas. Tá, mas teria que tirar alguém. Mas ok, vamos ver. Quantas estrelas pro Romário, Danilo? 2 estrelas pro Romário, porque tava tão acostumado a fazer esse tipo de coisa, a trocar um clube pelo outro, como troca de roupa, que ele nem sentia. Eu acho que nem os clubes, né? Já estavam acostumados. Tanto que ele trocou Flamengo, Vasco, Fluminense ali. Que ele era igual ao Renato Gaúcho, apesar de ser um bom jogador, era um preguiçosão. Né? Preguiçosão. Então queria estar onde tem praia, onde ele pudesse ir, né? Fazer o que ele quer. Então ficou pra mim 2 estrelas tanto quanto tamanho. Ó, eu tô na dúvida aqui pelo seguinte. Eu tô na dúvida também entre 2 e 3 estrelas. Porém, pra gente colocar ele em 3 estrelas, teria que descer alguém lá que já tá com 3 estrelas. Luiz, você que sugeriu de colocar o Romário em 3 estrelas. Qual a tua sugestão aí para descer para as 2 estrelas, que de repente na tua sugestão eu e o Danilo a gente compra e a gente ajusta a lista? O Felipe ou o Conca? Vou explicar por quê, um dos dois. O Conca porque ele veio emprestado pro Vasco, jogou pra caramba, só que quem não quis fazer negócio com o Vasco não foi o Conca, foi o time lá, o River Plate, pô. E aí, como tem esse terceiro elemento no bagulho, quando o Conca jogava contra o Vasco, ele nunca foi desrespeitoso, de certa forma, só que até hoje, atualmente, a imagem do Fluminense com o Conca é muito maior, então, pra mim, ele seria 2 estrelas. E o Felipe, é porque a imagem, essa troca, apesar de ter sido até um pouco no contexto, Fla-Flu, naquela época, o Fla-Flu, os clássicos cariocas tinham um elemento muito maior do que hoje em dia, ele é mais lembrado no Vasco, do que ele fez pelo Vasco, do que quando ele fez pelo que ele fez no Fluminense. Compra aí, Danilo, descer o Conca ou o Felipe para colocar o Romário com 3? Se for o Conca, tem que subir para 4. Se for o Felipe, dá para descer para 2. Ok, então eu compro descer o Felipe para 2 estrelas também. E automaticamente o Romário vai para 3 estrelas. O próximo para mim é no mínimo 4 estrelas, se não brigar para 5 também. O William Arão, que trocou o Botafogo pelo Flamengo. Quantas estrelas para o William Arão, Danilo Emanuel? Vai brigar para 5 estrelas. Apesar de que eu vou achar até o fim que o Caio é 5 estrelas. Mas o Arão briga para 5 estrelas. Falar alguma coisa sobre ele, Luiz? A minha boca tava salivando para dizer 5 estrelas. Caraca, eu acho que essa é a primeira vez aqui no BDB 5 estrelas que a gente tem 4 disputando pelas 5 estrelas. Automaticamente não tem mais vagas de 4 estrelas para cima, porque como tem 4 disputando as 5 estrelas, um vai ficar com 5 estrelas e os outros 3 descem e completam as 4 estrelas. Então, tá de 3 para cima tá cheio. Antes da gente começar as disputas de 1 e 5 estrelas, tem o Ilcinho. E o Ilcinho, para mim, é uma troca gigante, porque deu BO na época, e o Ilcinho era uma grande promessa no Palmeiras. Ele era um jogador ali de seleção de base. Ele mal jogou pelo Palmeiras, fez pouquíssimos jogos, o São Paulo já levou ele. Eu acho que foi muito grande. Para mim, ele pode entrar ali nas 3 estrelas e descer alguém. Quantas estrelas para Ilcinho? Danilo Emanuel. Ele foi campeão brasileiro com o São Paulo, né? O Ilcinho. Complicado. Vamos ter que colocar 2 estrelas, não tem opção. Pra mim a troca dele foi pior que a do Conca e a do Dida.
E agora? Me dá o contexto aí pra me comprar. Me dá o contexto. Não, o contexto ele é uma grande promessa, lateral direito, base do Palmeiras, seleção de base também. Ele mal joga, acho que ele joga 5 jogos pelo Palmeiras. E aí o São Paulo vai e contrata ele. O São Paulo tinha mais dinheiro que o Palmeiras e tudo. E aí ele vai pro São Paulo, é campeão no São Paulo, disputa as Olimpíadas de 2008 e ainda é vendido pro Shakhtar, ainda rende uma grana boa ali pro São Paulo. Foi bem pesado, foi basicamente o São Paulo mostrando que tinha dinheiro e o Palmeiras não. Cara, eu vou ter que colocar aí como 3 estrelas, porque além de todo esse imbróglio todinho, ele disse que quando ele saiu do Palmeiras pro São Paulo, disse: eu me escapei de uma fria. Caraca, hein? Que coisa de FDP, velho. A do Ilcinho é tão pesada quanto a do Caio Paulista, sabe? Pra mim é altíssima a nota dele. Na época, nossa, enfim, quem é palmeirense sabe. Enfim, pra gente colocar ele em 3 ou em 4 estrelas, vai ter que descer alguém. Cara, eu vou falar, hein? Pra mim, o Caio Paulista, diante de todas as magnâncias que a gente tem ali nas 4 estrelas, ele vai ter que, eu acho que talvez ele até caia. Porque eu acho que com essa... É que depois o Wilson ainda pediu desculpa, velho. E eu sou um cara que eu aceito a desculpa muito fácil. Então... Porque assim, vocês estão usando todos esses critérios para colocar os jogadores 5 estrelas. O Caio Paulista enforcou o jogador do Palmeiras. O Caio Paulista, depois que o São Paulo eliminou o Palmeiras, ele falou: é tão bom ver a torcida desses caras calados aqui. Então, assim, ele fez tudo isso aí que estão falando contra o Palmeiras. Tudo. E vai jogar lá. Então, assim, se tá usando o critério para os outros, tem que usar para ele também. Mas só que ele não ia prever o futuro, pô. Não. Nenhum deles iam prever o futuro, né? Nenhum deles. Mas ele não ia prever o futuro que um dia ia chegar o Palmeiras querendo ele. Nenhum deles iam prever o futuro disso. Uma sugestão aqui. Vamos descer o Romário e descer o Diego Souza? Desce o Romário para 2 estrelas, Diego Souza para 3, deixa o 5 e o 5 com 4 e a gente vai para disputa das 5 estrelas. O que vocês acham? Não, de forma alguma. O Diego Souza tem que cair. Cara, eu vou... Mas é porque o Danilo não quer vender o Conca. Porque pra mim o Conca tinha que cair pra 2. Mas pode cair pra 2, não tem problema nenhum. Se vocês acham que pode cair pra 2, eu vou concordar com vocês. Porque assim, ó, a questão do Conca, no caso do Luiz Afonso, ele é flamenguista, ele passou de perto acompanhando o futebol carioca. Então, se você tá me dizendo que é 2 estrelas, eu vou te acompanhar e vou a 2 estrelas juntos. Vamos descer ao Conca. Conca 2 estrelas, então a gente fecha com o Wilson em 3 estrelas, é isso? Eu acredito que sim. Antes da disputa de 5 estrelas, lembrando, gente, se a gente esqueceu de alguém ou vocês sugerem alguém que não tá aqui, deixa aí nos comentários. Não gostou da nossa opinião, deixa aí nos comentários também. Podem xingar que o Luiz vai responder aí todos os comentários, tá bom? Ou dá like. Disputa de 1 estrela. Carlinhos Bala ou Leandro Amaral? Quem é o menos traíra na mudança de clube entre esses dois? Danilo. Leandro Amaral, 1 estrela. E o Carlinhos Bala, 2. Luiz. O inverso, mas... É o inverso, eu acredito que inverso, porque o Leandro Amaral é melhor tu ser reconhecido por uma coisa do que não ser reconhecido por nada. Olha, eu só acho que o Carlinhos Bala, ele tá acima do Leandro Amaral porque ele tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil. Ih, então vai. Vai pra 2. Eu acho que isso aí tem um peso grande aí dele trocar pro rival depois. Então, acho que Carlinhos Bala 2, Leandro Amaral 1. Uai, tu falou isso, eu tô até tentado a botar ele lá em cima agora. Aí tu vai complicar, gente. O negócio já tá feio. Mas ok, estamos aqui pela primeira vez nesse programa com 4 jogadores disputando 5 estrelas. Qual a maior trairagem, maior traição do futebol brasileiro? Para começar, sem argumentos, só falem o nome. Danilo, desses 4 que estão aí,
qual é o menos 5 estrelas, na sua opinião, dentre esses 4? Lucas Lima. Luiz Afonso, dentre esses 4, qual o menos 5 estrelas, na sua opinião? O Caio Paulista. Tá, agora fica complicado. Pra mim também é o Eu Caio só Paulista. digo uma coisa, vocês vão ter que sustentar os argumentos depois, porque vocês não estão usando com o Caio os argumentos que vocês estão usando com os outros. Tá, mas vamos lá. Pra você, o Caio Paulista é 5 estrelas. Por quê? Porque o Caio Paulista o Caio Paulista ele não era ninguém no Fluminense. O São Paulo traz ele. O Dorival Júnior coloca ele na lateral esquerda. Descobre um novo jogador. Descobre um Caio Paulista que se torna importante, titular absoluto no São Paulo. Titular absoluto, bancando jogadores que é da posição. Um jogador improvisado, bancando jogadores da posição. O Caio Paulista é campeão da Copa do Brasil, é valorizado. Jogos contra o Palmeiras, em todos os jogos contra o Palmeiras, o Caio arrumou treta com algum jogador do Palmeiras. Inclusive em um pegou pelo cangote um jogador do Palmeiras, pelo pescoço. Quando o São Paulo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque, o Caio fala, é tão bom ver esses caras quietos aqui. Provocou. Quando surgiu a história do Arboleda com o Palmeiras, aquelas brincadeiras que a torcida fez, ele apareceu num vídeo com o Arboleda, em que ele fala, se esse cara sair daqui para pular o muro, a gente busca ele pelos pés. Então, assim, de todos esses que estão aí, qual deles fez pior que o Caio Paulista? O Ganso fez isso no Santos? Contra o São Paulo? Acho que não. Olha. O Lucas Lima nem sequer tinha boca pra nada quando tava no Santos pra ir pro Palmeiras. Opa, calma nós. O Lucas Lima falou do Palmeiras. O Airão é a mesma coisa. Então, assim... O William Arão, torcedor do Botafogo, odeia ele até hoje. Se é pra E gente ele saiu, assim que ele saiu, ele cobrou dívida do Botafogo. E aí, ele fala, o Caio Paulista fala, que o empresário dele fala que o São Paulo não quis renovar, que o São Paulo enrolou, que o São Paulo demorou, que o São Paulo isso, que o São Paulo aquilo. Vem à tona os e-mails. Os e-mails que eram mandados entre Caio Paulista, aonde dizia que estava tudo certo entre Fluminense e São Paulo para o acerto de Caio Paulista, onde dizia que já estava tudo encaminhado, tudo correto. Aí o Caio Paulista vem falar que fica no São Paulo. Deu a palavra dele que ficava. Ele deu a palavra dele que ele ficaria. Ainda tem um negócio que ainda tem o Belmonte fala, o único jogador que tem certeza na premiação, o único jogador que tem certeza que já fica no São Paulo para 2024 é o Caio. E aí os e-mails desmentem. Ele e o empresário, que já havia conversas com o Palmeiras, ali no final, ali nas 2 últimas semanas de novembro, foram desmentidos. Então, assim, se tem algo mais grave do que tudo isso, desses jogadores aí, apresentem agora, pra gente ter as provas. Olha, o Lucas Lima, eu acho que a questão da provocação pega, porque ele, todo jogo do Palmeiras dava confusão. Ele brigava com o Dudu, com o Praz, falava mal do Palmeiras, xingava o Palmeiras. Aí imagina pro torcedor do Santos. Pô, tem um cara aqui que ele vive falando mal do rival. Pô, bacana. Aí ele vai jogar no rival. Pô, mas tu não falava mal dele, agora tá lá? O Ganso, tratado como mercenário no Santos. A torcida jogou moeda pra ele. Arão, pô, era um grande nome talvez daquele Botafogo e deixou pra ele jogar no rival Flamengo. A torcida não perdoa até hoje, ainda teve treta na justiça depois. Todo respeito. Qual dos quatro deu a palavra deles que ficaria no clube e depois saiu? Qual dos 4? Não sei, teria Falou, que ver casa a casa aí na época. Qual dos quatro deu a palavra que ficaria? É o que eu tô falando. Usem os mesmos argumentos. Vocês não estão usando os mesmos argumentos que o Caio Paulista com todos. Vocês estão vendo todos, menos o Caio Paulista, com todo respeito. Tá tendo um pouco de clubismo nessa escolha. Mas para mim, o clubismo é todo doído por causa do Caio Paulista, velho. Não. Pra mim, É porque ele não tá sendo usado o mesmo argumento que o Caio Paulista. tem outro ponto que eu queria trazer à tona também. No Santos,
qual a importância do Lucas Lima naquele time do Santos? Foi tão pesado assim perder ele pro rival? Qual era a importância do Ganso no Santos? Foi tão pesado perder ele pro rival? O Ilharão no Botafogo pesou muito pro Botafogo perder ele pro rival. E o Caio Paulista no São Paulo? É tão pesado assim perder o Caio Paulista pro rival? Pô, agora que tu falou esse lance aí do Ilharão, mano, eu lembrei que o Botafogo tirou ele de uma barbada, mano, que ele já ia virar esses jogadores andarilhos. O Botafogo deu uma chance pra ele de ir pra elite, porque ele participou daquele time de Série B, e o Ilharão fazendo o fino da bola. Aí ele foi pro Flamengo, foi mó imbróglio pra ir pro Flamengo, e até que teve na justiça, ele teve que acionar na justiça. Essa parada ainda não foi nem resolvida ainda, tá na justiça ainda. O Ilharão cobrando de direito dele no tempo do Botafogo. E o cara participou daquele time que foi campeão da Libertadores. E batia no Botafogo sem dó. E se a gente pensar que o Ilharão, com todos esses lances aí, ele vai ficar atrás do Caio Paulista, vamos ser sinceros, se o Caio Paulista tá lá, a partir do dia 24, ele for lá e acionar na justiça o São Paulo, ele é 5 estrelas. Mas ele não vai acionar na justiça do São Paulo, porque o São Paulo já tava não tá devendo nada pra ele. Só que ele tá. Tudo que você falou aí, o Caio Paulista também fez. Fez gol no Palmeiras. O São Paulo pegou o Caio Paulista. O Caio Paulista não era nada. Absolutamente nada. O Caio Paulista era um jogador no Fluminense. Nada. Ele veio pro São Paulo com o Rogério Ceni, permaneceu um nada. Aí o Dorival vai lá e descobre uma função pra ele. Cara, o Caio Paulista bancou os jogadores da posição para que ele jogasse improvisado. E ganhasse uma Copa do Brasil improvisado. O cara ganhou uma Copa do Brasil jogando improvisado. Numa função que o próprio Dorival achou para ele. Sim. O cara bate no peito e fala, eu vou ficar. O cara já estava conversando com o Palmeiras desde fazia 2 semanas de novembro. Ele deu o sinal verde pra... Não foi porque o São Paulo não quis. Até parece que o São Paulo não vai querer renovar com ele, cara. O cara, sim, um dos melhores jogadores do São Paulo na Copa do Brasil. Um dos caras mais consistentes. Entendeu? Aí você pega pra comparar ele com a situação do Lucas Lima. Não, nós estamos comparando por enquanto a situação com o Lucas Lima. Não, mas aí... Não, mas aí eu tô te trazendo na mesma significância. Porque, sendo sincero, quem é Caio Paulista? Tu acha que ele vai lá pro time do Palmeiras, vai concorrer com o Piquerez e um outro moleque da base? Tu acha que ele vai ter vaga num time desse? E quem era ele lá no time de 2019 do Flamengo? Mas o que transformou o Arão? O que se transformou o Arão? O Arão foi pra seleção, pô. Mas é lógico que ele foi pra seleção pro Tite e cobrou o Botafogo da justiça, cara. É isso que eu tô falando. Pra seleção do Tite. A seleção do Tite tinha cada jogador que a gente não tem que levar em consideração a seleção brasileira. Então daqui a pouco ele vai ser convocado pelo Diniz, o Caio Paulista. Porque ele jogou com o Caio Paulista, jogou com ele. Improvisou até o homem na lateral esquerda às vezes. O cara não sabia dar uma pedalada na bola, que acertava o calcanhar na bola e mandava a bola pra fora. A hora que não sabia... Então ele aprendeu a jogar bola no São Paulo agora. Não, eu acho que ele descobriu a posição dele no São Paulo, onde ele melhor jogou. Quem sabe se aprendeu ou não foi, mas foi onde ele melhor jogou. Daqui a 1 ano tu vai ver esse vídeo e tu vai dizer assim, caraca, ele não era pra 5 estrelas, que ele não jogou nada. Ele não fez nada pra me bater. Ele dói. Eu concordo contigo, Danilo. O cara dizer em entrevista, falar que vai ficar, que é o que isso, que aquilo, e tocar a gente, aí é complicado. Isso aí é fogo. Mas, cara, não dói mais do que um cara que era quase ídolo. Não tô dizendo do Arão, tá? Não tô dizendo que é o Arão. Que era quase ídolo. Batia, encontrava maneira de bater no rival e o cara vai pro rival. E lá, o rival começa a falar logo do time anterior. O Lucas Lima ganhou o que no Santos? O único ídolo desses 4 que estão disputando 5 estrelas aí, o único ídolo de um clube é o Paulo Henrique Ganso. Que no Santos, na época do Neymar, ganhou tudo. Os outros 3 não foi ídolo na mesma circunstância. Nenhum. Nos seus clubes enquanto estavam. Jogaram, mas o único ídolo de verdade foi o Paulo Henrique Ganso.
Mas na época que o Lucas Lima estava no Santos, pô, ele era uma das peças mais importantes. Tava indo pra seleção pelo Santos, pô. Um cara desse era muito importante. Qual que era o time do Santos na época do Lucas Lima? Tinha Ricardo Oliveira. É o time do Gabigol, pô. É aquele time que foi pra decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Tinha Marquinhos Gabriel também, Renato tava também nesse time. O único jogador aí que pode voltar o Caio Paulista em quarto, na minha opinião, é o Ganso. Tá, vamos fazer assim. O Danilo não abre mão do Caio Paulista, ok? Luiz Afonso, de quem você não abre mão na disputa de 5 estrelas, dentre esses 4 nomes aí? Lucas Lima, cara. Vou falar de mim, tá aqui. Luiz Afonso, tá aqui. Se o Gabigol, que pra mim é um dos maiores ídolos do atual Flamengo, que bate no Vasco, ele vai lá amanhã e decide, amanhã por conta de, por exemplo, agora ele tá brigado com a torcida, tá brigado com todo mundo, Deus e o mundo, ele vai lá e vai pro Vasco, aí chega no Vasco e começa a dizer, que o Flamengo só tem dinheiro, mas não tem resenha, não sei o que, lá. Tem dinheiro, mas eu resolvo na resenha. Tu é doido, eu fico doido. Eu fico maluco. Posso falar o time do Santos de 2017, no qual o Lucas Lima jogava? Pode. Lucas Veríssimo, Jean Mota, Bruno Henrique, David Braz, Alisson, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Renato, Vitor Ferraz, Rodrigão, Daniel Guedes, Vladimir Hernandes, Thiago Ribeiro, Leandro Donizete, Vitor Bueno, Luiz Felipe, Léo Cittadini, Matheus Ribeiro, Lucas Crispim, o Rodrigo, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, os goleiros Vladimir, João Paulo e Vanderlei. É ruim esse time? Cara, Danilo Oliveira. Não, a gente pode fazer assim. Eu não abro mão do Paulo Henrique Ganso nessa disputa. Então acho que a gente já pode automaticamente colocar o Arão aqui nas 4 estrelas. Vamos disputar. Mas é injusto, eu vou falar logo, é injusto ele ser o primeiro a cair daí. Não, mas aí eu dei a opção para cada um escolher quem salvava. Assim, com todo respeito, eu entendo a dor. Eu já senti ela, inclusive aí na lista, Kardec. Não é dor, não confunda. Não é dor. Tá. Não, doeria se fosse o Lucas Moura, doeria se fosse o Rames Rodrigues, que é um craque de bola, doeria se fosse... Não, o Rames não deu nada, pô. Rames, pô, o Rames? Para, velho. Calma que vai jogar. Doeria se fosse um jogador de ponta, doeria se fosse o Caleri. Cara, o Caio Paulista não doeu. O Caio Paulista deu raiva. Acho que esse é um argumento, inclusive, Danilo. É um argumento. Deu raiva. O Caio Paulista deu raiva. Porque é um Judas. Mas ele não dói tanto quanto doeu o Ganso pro Santos e o Lucas Lima pro Santos. Mas não é doído. Entendeu? Não. O Ganso, como eu falei, o Ganso eu concordo plenamente. Cara, porque o Ganso, a torcida do Santos, era o único ídolo restante do Santos na época que o Ganso saiu. Era a esperança santista o Ganso. Pega o elenco do Santos quando o Ganso saiu. Era o último. O cara não tinha. Agora, o Lucas Lima, gente. Por favor. Entendeu? Mas eu penso porque o Caio Paulista não é tão grande quanto o Lucas Lima e o Ganso. É só isso. Não, ele não é tão grande, mas a importância dele no ano para o São Paulo foi maior do que o Lucas Lima e o Paulo Henrique nesses anos em que ele saiu. Mas convenhamos que ele só ganhou, ele só se firmou porque o Wellington não foi, tava naquele imbróglio dele ir pra Rússia, ele acabou não indo, e como o Caio Paulista já era um homem de confiança do Dorival, ficou. Cara, o Ganso ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que tem um peso enorme isso aí. Fica pior ainda. E o Santos participou bastante na história do Ganso, porque o Ganso se machucou no Santos. O Santos deu toda a paciência, teve todo aquele lance que a torcida fica com o cara, e o cara vai lá e troca o São Paulo por dinheiro. Tem todo aquele lance lá. Pra mim, só por isso ele já briga mais do que o Caio Paulista. É muito maior do que o Caio Paulista. Muito. Não, o Ganso é. O Lucas Lima não. Mas, pô, pra mim, na real, o Caio Paulista... O Lucas Lima. Desce o Caio Paulista. Não, calma. Vamos pra fechar. E o Lucas Lima junto. Ok.
Vocês compram, então? Caio Paulista... Não, eu não compro. Lima, 4 estrelas, Ganso, 5 estrelas. Não compro, pô. Eu não compro porque o Lucas Lima... Não. Como que não, cara? A pior coisa é o cara que vai lá, briga e bate no time rival, e quando aparece no time rival é brigando, falando mal do outro time. Ah, mas aí então o Caio Paulista tá saindo perdendo, porque o Lucas Lima e o Ganso a gente sabe o que aconteceu, o Caio Paulista a gente não sabe. Mas quem é Caio Paulista? Não, então beleza. A gente não sabe. Vamos fazer esse exercício que o Danilo sugere. Vamos esquecer o que aconteceu depois com o Lucas Lima e o Ganso. E vamos analisar até o momento da transferência. O que era o Lucas Lima no Santos e o que era o Ganso no Santos até a transferência. Tá bom, então. Agora você me comprou. Ganso, então. Mas pra mim, o pós do Lucas Lima é pior. É que a gente tem que ver como é que vai ser o pós do Caio, pra gente poder julgar o Caio. A gente não sabe o pós do Caio ainda. A gente vai saber na Supercopa já como é que vai ser o pós. Pode ter certeza. O primeiro capítulo dessa história vai ser na Supercopa agora que vai ter. Se ele jogar. Oi? Se ele jogar. A gente fecha, então, Ganso 5 estrelas e Lucas Lima e Caio Paulista 4. Fechou? A gente pode deixar o Caio Paulista sem votação e fazer um outro programa para votar depois, lá no meio do ano. A hora que a gente puder, vai descansar, pô. Ele vai aprontar, eu tô falando, ele vai fazer pior do que o Lucas Lima. Porque o cara, ele não tem... A gente revê essa lista. Ele não tem caráter, ele vai aprontar. O cara que não tem caráter, ele já mostra cedo, ele já mostrou. Ele vai fazer. Tá, então fechamos hoje, início de 2024. Ganso 5 estrelas, Lucas Lima e Caio Paulista 4 estrelas. Fechou? Formou? Fechou. Cara, é engraçado pensar que teve uma briga imensa pelo Caio Paulista, velho. Mano, ele não vai estar. Ele não vai estar. Eu duvido. Daqui a um ano, o Danilo vai estar dizendo: caramba, eu fiz uma briga à toa pelo Caio Paulista. Enfim, talvez daqui a um ano nem faça sentido a gente reveja tudo isso. Mas ok. Então é isso. Depois de muita discussão, muito debate, chegamos a um consenso. Ganso é o 5 estrelas, dentre os maiores traidores do futebol brasileiro. Considerações finais, Danilo? Agradecer a galera que esteve com a gente aí, muito obrigado, valeu demais. Espero que tenham passado um ano novo muito top aí, nessa virada, né? Só um adendo aqui que eu fui procurar. Achei um negócio muito bacana aqui, ó. Juras? Aí quem é o rosto do cara? O Caio Paulista? Sem querer eu achei aqui. Luiz Afonso, considerações finais? Muito obrigado, pessoal da BDB, os meus amigos Danilos. Muito obrigado, eu adoro participar do 5 estrelas. Hoje teve muita briga, com certeza vai ficar histórico isso aqui, por bem ou por mal. E vamos, espero que o pessoal esteja gostando. E vamos curtir aí, cara. Curte, compartilha, comenta, se inscreve e tamo junto. Então é isso, gente. Obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema aqui no BDB 5 estrelas. Até a próxima.